Então, você imagina a seguinte situação aqui. Você imagina que você tem dois corpos. Vou chamar o corpo de A e o corpo de B. Eles estão dentro de uma caixa. Imagina, sei lá, duas coisas numa caixa de isopor. Aí você imagina que isso aqui é, sei lá, um salgado que está a 50 graus Celsius. Isso aqui é um outro salgado que ele está, sei lá, 20 graus Celsius. Como eles estão dentro da caixa de isopor, no primeiro momento, né, o que vai acontecer? O calor vai sair do corpo que está a 50 graus Celsius. Ele vai fluir nesse sentido. Você está assumindo que a caixa é isolante e nada disso vai interferir. O que vai acontecer com a temperatura do corpo A? Se ele perde calor, a temperatura dele diminui. O corpo B, ele ganha calor. O que acontece com a temperatura dele? A temperatura dele aumenta. O que vai acontecer depois de um certo tempo? A temperatura desse cara aqui, do corpo A, vai ser menor que 50, depois de um tempo, né? Graus Celsius. E a temperatura do corpo B vai ser maior do que 20 graus Celsius. Nesse momento a gente não precisa preocupar qual vai ser a temperatura final, não, tá? Só para a gente saber. Então, se o corpo perde calor, ele diminui a temperatura. Se o corpo ganha calor, ele aumenta a temperatura. Isso vai acontecer para sempre? Não. Esse cara aqui não vai, corpo A não vai congelar. E o corpo B não vai, sei lá, pegar fogo ou derreter. Eles vão chegar num ponto intermediário, que vai ser um ponto intermediário como? A temperatura desse vai ser menor do que 50 e a temperatura desse vai ser maior do que 20. Esse vai fornecer calor até um certo ponto. Imagina que o equilíbrio está em, sei lá, 30 graus. Então esse cara aqui vai estar a 30 graus, ele perdeu calor. A temperatura dele diminuiu para 30 graus. E a temperatura do outro também vai chegar a 30 graus, vai aumentar para 30 graus. Eles não vão mais trocar calor. Os dois vão estar à mesma temperatura. Quando eles param de trocar calor e chegam à mesma temperatura, nós chamamos esse evento de equilíbrio térmico. Então eles param de perder calor e chegam até a mesma temperatura. O que acontece? Um exemplo de equilíbrio térmico. Você está com febre. A pessoa pega o termômetro e coloca embaixo do seu sovaco. Ela não espera um pouquinho? Por que ela espera um pouco? Porque imagina que o termômetro está a 20 graus e você está a 40. Para onde vai o calor normalmente? O calor do seu corpo vai para o termômetro. Ele vai chegar o quê? Vai chegar a aumentar tanto a temperatura que ele vai ficar com a mesma temperatura que você. Ele vai ter atingido o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Tanto você vai estar com 40 graus, espero que não, mas é só um exemplo, tanto quanto o termômetro vai estar a 40 graus. Ele vai informar lá que todos os corpos estão em equilíbrio térmico e eles chegaram a 40 graus. No nosso exemplo aqui, os corpos estão em equilíbrio térmico e chegaram a 30 graus. Então, quando o corpo de maior temperatura perde calor, diminui a temperatura. Quem ganha calor aumenta a temperatura. Até quando? Até que os dois tenham a mesma temperatura. Eles vão chegar no que a gente chama de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando não existe mais troca de calor e os dois corpos têm a mesma temperatura. Que é o caso do café. A gente não fez exemplo com o café? Você bota o café numa sala que está a 20 graus. Ele vai aumentar um pouquinho a temperatura da sala, porque a sala é muito grande, tem muito ar, tem muita coisa. Então não vai aumentar tanto a temperatura da sala, vai aumentar um pouquinho, mas não é tanto. Mas o café vai chegar, a certo momento vai ficar a 20 graus, igual a sala.